quero dizer que eu estou muito, muito, extremamente feliz de estar aqui hoje, me sentindo muito honrada. Quando eu conheci a pastora Érica, eu faço delas as minhas palavras exatamente. Eu falei dela, falei, meu Deus, conheci uma pastora do fogo. Encontrei com ela no provador da minha loja e ali a gente testifica, né, do mesmo Espírito. Estou muito feliz de estar aqui, porque, acima de todos os motivos, a presença do Espírito Santo ela é real aqui nesse lugar. Nós oramos lá embaixo e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar agora depois dessa oração? Queria ficar mais 3 horinhas aqui nessa sala, contemplando a presença de Deus, né, entendendo o que Ele tem falado para esse tempo, o que Ele quer fazer, né, através de nós. Mas quero deixar muito claro para vocês que eu estou aqui como um instrumento do Senhor mesmo, em obediência, para compartilhar o que eu vivo em essência, o que eu vivo com Ele todos os dias, né? Como a pastora falou, eu vivo na esfera da moda e eu tenho a moda como um instrumento mesmo da missão que o Senhor me entregou. E é uma grande oportunidade compartilhar com vocês sobre isso. Vamos lá, então, gente, começar pelo começo, Gênesis 3. Quem conseguir abrir comigo, nós vamos começar lendo Bíblia, né, que é o nosso manual. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Quando o homem e sua mulher, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus disse, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, a qual proibi de comer? O homem disse, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Eu vou ler agora o 21, vou pular para essa parte. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Quando a gente lê o que está escrito aqui em Gênesis 3, a gente entende que Deus, Ele nos criou nus. Mas a gente percebeu, né, Adão e Eva perceberam que estavam nus depois do pecado. Então, quando a gente fala sobre roupa hoje, a gente precisa entender assim, né, de onde surgiu, por que foi criado. E é muito lindo, eu assim confesso para vocês, gente, que quando eu vejo assim, quem foi o primeiro designer? Quem foi a primeira pessoa que desenhou, que fez, que produziu uma peça? Foi Deus. Olha que coisa mais linda, né? Quando caiu a minha ficha isso, eu falei assim, meu Deus, a minha profissão é além do que eu pensava, né, que era. Além de ser uma ferramenta de comunicação, Deus foi a primeira pessoa que fez uma roupa. E hoje a gente precisa entender, como mulheres cristãs, a gente precisa entender que a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução, certo? A gente tem que ter aqui, dentro da palavra, as nossas regras, a gente tem que ter como direcionamento o que diz a Bíblia. E aí, quando a gente entende que a primeira roupa, ela surge feita para tampar a nudez,
a gente entende que quando Adão ele viu que ele estava nu, ele foi lá e pegou folhas de figueira e tentou se cobrir, o que que as folhas de figueira elas significavam? A gente pode entender que quando ele, com o seu próprio braço, vai lá e faz uma folha de figueira, e Deus fala, não, deixa eu te mostrar o que que é uma roupa. O que que Deus fez? O que que é a pele? Como é que a gente consegue uma pele? A gente precisa pegar um animal, matar um animal, fazer um sacrifício, onde um sangue é derramado, para que a gente tire aquela pele e cubra, fazendo uma peça de roupa. Quando Deus ele fez a primeira peça de roupa da existência, ele estava comunicando de um Cristo que viria para nos salvar, para nos lavar com seu próprio sangue e cobrir todo o nosso pecado, a nossa vergonha, aquilo que nós não conseguimos fazer. Quando a gente quer, a gente peca, a gente erra, e aí a gente vai, se esconde e tenta... Quem aqui, gente, se identifica, dá uma engambelada? Antes de ir lá, reconhecer, se arrepender, pedir perdão para Deus, falar, eu preciso da sua ajuda. Sabe quando a gente tenta dar aquela disfarçada? Foram as folhas de figueira que Adão fez. Mas aí Deus, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, vem e fala assim, deixa eu te mostrar, você não consegue e nunca vai conseguir cobrir a sua vergonha. Eu vou te mostrar como você vai ser vestido. Como você vai conseguir apagar o seu pecado para sempre. É preciso um sacrifício. Um sangue precisa ser derramado. Quando a gente olha para essa história, a gente vê também que um animal inocente, que estava passando por ali pelo Éden, ele foi sacrificado. Ele era inocente? Mas foi preciso que alguém se sacrificasse inocentemente para que a vergonha fosse coberta. Quando a gente entende que a primeira roupa ela foi feita para revelar de um Cristo que viria para nos lavar dos nossos pecados, a gente fala, não, peraí, só um minuto, então quer dizer que a roupa importa. A partir desse momento, a roupa passou a existir. Eu fiz faculdade de moda, inclusive, tem uma professora minha aqui, tem uma colega minha aqui, gente, estou vendo um monte de gente, estou amando vocês aqui. E lá a gente aprende, né, Vitória, que a roupa ela foi feita para a gente se proteger do frio, do calor, da chuva, né? E aí a gente vai estudando sobre história da arte, história da indumentária, mas nós, como cristãs, vimos aqui para o nosso manual de instrução e a gente vai descobrir aqui dentro. Por que mesmo que a primeira roupa foi feita? Gente, se isso não é poderoso para vocês como é para mim, a gente percebe então que a roupa, a vestimenta, o que a gente usa, ela importa para Deus. Ele foi o primeiro a fazer uma peça de roupa. Então, a gente percebe a roupa como uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. Se Deus ele fez a primeira peça de roupa, ele falou, Adão, essa folha de figueira não serve, eu vou te ensinar como é que eu vou fazer para fazer uma peça de roupa para você. Deus ele já vem comunicando a vestimenta como uma forma de linguagem. E daí por diante, a gente vê na Bíblia várias formas, várias histórias, várias vezes que a roupa ela aparece como uma forma de comunicação, de verbalização, de significado. Os tecidos tinham significado, as cores tinham significado. Nada era por acaso. A gente entende que nada na Bíblia é por acaso. A gente sabe que Jesus usava vestes de linho. A gente entende sobre honra quando a gente fala de roupa, a gente entende sobre diferenciação social, a gente entende sobre valores quando a gente fala de roupa. Então, hoje, a gente tem um pouco de dificuldade de trazer, né, essa realidade de tantos significados para hoje. Aí a gente olha assim, tá, mas eu estou com uma camisa branca, quer dizer o quê? Tá, eu estou usando essa roupa, mas quer dizer o quê? A gente precisa entender que a roupa é uma forma de comunicar o que está aqui dentro. Assim como eu verbalizo quem eu sou, quando eu me visto, eu estou comunicando também quem eu sou. E aí a gente entra num ponto que fala sobre identidade.
Não tem como a gente falar sobre roupa sem a gente entrar nessa esfera da identidade, né? Hoje a gente vive em um tempo de muita informação, a gente vive um tempo de muito acesso, consequentemente, de muita comparação. Nós acabamos nos confundindo. Quem eu sou? A gente tem tantas referências, a gente vive um tempo de excessos. Excessos de referência, excessos de acessos, excessos de informações, e tudo isso são ruídos que nos impedem de enxergar quem nós somos. Daí a nossa dificuldade de comunicar quem nós somos através da nossa roupa. A nossa dificuldade em escolher o que nós vamos usar, o que nós vamos vestir, revela dificuldades que nós temos de entender quem nós somos. Porque Deus, Ele nos fez diferente, certo? Eu estou olhando aqui, gente, para vários de vocês. Cada um tem um rosto, cada um tem um nariz, cada um tem uma boca. Se o desejo de Deus fosse fazer um monte de soldadinho igual, Ele tinha feito. Mas não, cada uma de nós foi pensada, foi planejada, foi sonhada, Ele sonhou com cada detalhe nosso. Então, isso quer dizer que a nossa comunicação, no que a gente fala, no que a gente veste, a nossa imagem, ela não é igual, ela não pode ser igual. Eu tenho o privilégio de ver mulheres usando a mesma roupa, né, da minha loja. E é incrível, essa é uma das coisas assim, mais incríveis do meu trabalho. Quando eu olho, eu falo assim, meu Deus, como ela conseguiu revelar quem ela é e a outra conseguiu revelar quem ela é. Quando a gente fala sobre isso, gente, a gente pode vestir a roupa de várias formas diferentes, a gente pode, o cabelo, o biotipo, tudo. Só que quando a gente consegue, quando a gente tem um acesso mesmo à nossa identidade, quando a nossa identidade ela já foi revelada a nós, a gente consegue externalizar isso, manifestar isso através da roupa. E quando eu estou no meu trabalho ali, sentada na minha mesa, e eu vou começar a desenhar, eu entendo qual é o meu chamado, o que Deus me entregou, quais são as minhas habilidades, e eu desenho conversando com o Espírito Santo. Começo a desenhar uma roupa, e o Espírito Santo fala, muda a manga, tira a manga, aumenta, diminui. E ali, gente, nessa conversa minha e dele, eu vejo várias características minhas, que às vezes, assim, a minha escolha de hoje, eu escolhi uma roupa que eu quis quebrar também um padrão meu. Eu não gosto de usar roupa cavada. E aí, hoje, eu olhei e falei, que roupa que eu vou usar para falar para essas mulheres? Quando eu escolhi essa roupa, eu já ia falar assim, não vou usar essa roupa. Eu falei, eu vou usar. Por quê? Porque eu quero entender o que eu vou comunicar para ela. Eu não quero que nada que seja meu, eu não quero mostrar o meu braço, Senhor. Com qual roupa eu vou? Com essa. Ok, meu braço vai de fora. Amém. Porque quando a gente fala sobre identidade, a gente entende também sobre obediência. A roupa, o que a gente declara, ela é uma personificação de quem a gente é. Ela é mais uma ferramenta de personificação. O processo da gente entender que roupa que a gente vai usar, porque eu sei que é uma dificuldade da maioria, a gente pode comparar com o mesmo processo de declaração que a gente faz. Todo mundo aqui acha que é filha amada de um Deus vivo, e a gente declara muito isso, né? Sabe aquele dia que a gente está assim, só quer ficar no quarto adorando e pedindo para Deus relembrar quem a gente é? O que a gente faz? A gente declara. Porque quando a gente declara, a gente traz à existência quem a gente é, e isso nos fortalece, ativa a nossa identidade, e aí a gente consegue continuar. Alguém aqui já passou por isso? Vocês usam essa ferramenta da declaração, vamos chamar assim, né? E a roupa, da mesma forma. Só que para eu usar a roupa como uma ferramenta de quem eu sou, personificando, externalizando quem eu sou através da roupa, eu preciso entender primeiro quem eu sou, e eu preciso entender quem Ele me criou. Tá, Lorena, a Bíblia diz que eu sou amada, que eu fui pensada por Ele, e aí eu declaro isso, isso me fortalece. Gente, na intimidade com Deus, nós vamos entender. Aqui tem quem conhece a Flavinha, que está me filmando? Flavinha, levanta a mãozinha. A Flávia, gente, ela é uma das mulheres mais lindas que eu conheço.
ela fez faculdade comigo. E a Flávia, quando Deus estava criando ela, eu tenho certeza que ele estava com a mesma inspiração das flores do campo. Porque a Flávia é uma mulher romântica, doce, e ela consegue externalizar essa essência dela. E aí, o que nós estamos vivendo hoje? Coisas que nós precisamos tomar cuidado. Quem aqui já viu conteúdo sobre a modéstia? Gente, não precisa ficar com vergonha, não. Sei que vocês têm um pezinho na Assembleia, igual eu. O que está acontecendo hoje? O mundo está usando a igreja para que a gente deixe de escutar o Espírito Santo e deixe de acessar a nossa identidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso, com coisas que vêm caracterizadas de gospel, da bolha gospel, do Espírito Santo, e que vão colocar todas nós numa caixinha. Por que eu falei isso da Flávia? Porque o estilo dela, quando a gente fala de modéstia, porque ela tem um estilo romântico, ela usa muita saia midi, muita manga bufante, ela faz laços. Só que isso, gente, não vai comunicar que é a identidade de todas nós. Não vai. Não vai. Se eu pego essa caracterização da modéstia e venho para cá camponesa, gente, eu pego esse microfone e eu fico, Então, eu não sei o que falar. Por quê? Porque eu não estou vestida de Lorena. Vocês conseguem entender? Hoje, o mundo, ele está trazendo estratégias dentro da igreja para que a gente se encaixe num padrão cristão, porque a gente se encaixe em um padrão que está muito longe do que Deus criou a gente para ser, mas para que a gente pareça ser e para que a gente se esconda através disso. Quando a gente se esconde, o que acontece? A gente se distancia da identidade a qual Deus nos criou. Então, quando eu estou vivendo ali, quando eu falei para vocês que eu estou desenhando, qual que é a minha oração? Senhor, me ajuda a criar roupas que as suas filhas vão conseguir imprimir a identidade delas aqui. Eu não quero fazer roupas que virem padrão, preciso usar desse jeito. Porque roupas que cada uma vai conseguir, de fato, comunicar quem ela é. Quando a gente fala sobre ter referências, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tomar cuidado com extremos. Eu tenho referências. Eu olho para você e acho lindo o que você usa, então eu venho e uso igual. O que está acontecendo? Vai faltar você. E o que Deus entregou para você? Ele vai derramar como? Através de você, se você não entendeu quem você é, se você está tentando fazer o que a outra pessoa faz. A gente precisa entender que hoje nós precisamos tomar cuidado com métodos. Quem é que vai nos falar quem nós somos? O Espírito Santo de Deus. Quem é que nos dá a direção? O Espírito Santo de Deus. Cuidado com regras, cuidado com rótulos, cuidado sobre o que estão falando por aí, sobre o que é uma vestimenta cristã. Cuidado com excessos. Quais são esses excessos, Lorena? Todos os excessos, gente, revelam algo. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo, para vocês entenderem um pouco e começarem a trazer à memória de vocês coisas que pode estar afastando vocês da real identidade e dificultando vocês a comunicarem quem vocês são. Eu tenho 2 filhos, o Mateus de 5 anos e a Marcela de 3. E quando eles nasceram, gente, quando o Mateus nasceu, eu sempre sonhei em ter filhos. Então, quando ele nasceu, era assim, a realização de um sonho muito grande. E o que aconteceu? Eu peguei todas aquelas mensagens que estavam viralizadas de que o primeiro ministério da mulher é em casa. A mulher precisa servir primeiro a sua casa. E aí eu falei assim, eu preciso ficar em casa agora cuidando do meu filho, eu não posso fazer mais nada. Eu preciso ficar aqui, eu preciso focar nisso. E a minha marca, ela tem palavras específicas. Ela nasceu no coração de Deus de forma assim, gente... Deus falou isso comigo, eu falei, então gere esse desejo no meu coração, porque eu não tenho. Eu fiz faculdade de moda, comecei a trabalhar em outros lugares, eu estava trabalhando em outros lugares, Deus começou a falar isso comigo, eu falei, Senhor, então, amém, vai me direcionando, e assim a marca Lorena Vieira nasceu. E eu sempre tive palavras
perguntando para Deus todos os passos, o que eu faço agora, e a minha marca, ela tem uma palavra, uma direção de investidora do reino. Quando eu recebi essa palavra, a minha marca devia quase 1 milhão. E aí, gente, eu virei para o meu marido e falei assim, né, porque ele chegou nessa hora, vou ter que te ajudar na gestão. Eu falei, eu acho que vai. Aí eu falei para ele, né, amor, recebi uma palavra, nós somos investidores do reino. Aí ele, investidores como? Aí eu falei, Marcelo, Deus falou, está falado. A partir de hoje, está declarado, eu vou escrever nas paredes, investidores do reino. É por isso que essa marca existe. Nós vamos enviar missionários, as pessoas vão vestir Lorena Vieira para que isso seja soprado e o dinheiro chegue nos lugares onde Deus quer que chegue. Aí ele falava, meu Deus do céu, o que eu faço com essa mulher? E aí, gente, quanto mais eu declarava, mais as coisas caminhavam, e aí eu falava assim para ele, Deus deu uma palavra, a gente precisa honrar. Eu sei que não está sobrando, mas a gente precisa fazer. Porque a gente vai fazendo com pouco, até a gente ver o muito acontecer. E quando aconteceram muitos milagres, né, assim, sobrenaturais nesse período, e aí, quando eu tive meu primeiro filho, a gente sabe quando você está naquele lugar assim, estável? Minha pastora fala assim, você estava naquele cativeiro de vidro, tranquila na sua zona de conforto. Aí eu estava lá tranquila, eu falei, agora chegou o momento de ser mãe. E aí, gente, o que aconteceu? O Mateus nasceu dia 29 de janeiro. Quase um mês depois, foi decretado o primeiro lockdown. O que aconteceu, gente? O Marcelo chegou em casa e falou assim, eu estava lá, né, não saí um mês, falei, não posso sair de casa, não vou fazer nada, não vou aparecer, não vou fazer nada, vou ficar aqui com meu filho. Aí ele chegou em casa e falou assim, você não sabe? Eu falei, o que foi? Tudo vai fechar. Aí eu, como assim? Lockdown. Eu falei, como? Lockdown, tudo vai fechar. Eu falei, a loja vai fechar? Vai. Aí eu, todo mundo vai fechar, ninguém vai abrir, nada vai funcionar, todas as pessoas vão ficar dentro de casa? Gente, o sentimento que eu tive foi assim, o mundo parou e eu vou cuidar do meu filho. Aí o Marcelo, Lorena, as pessoas estão morrendo. Eu falei assim, eu entendo, tudo bem, mas eu vou poder ficar aqui com ele e eu não tinha que estar fazendo nada. É a única opção e ainda ninguém vai poder visitar a gente. Gente, aí eu falei assim, meu Deus. E aí, eu continuei, aí eu ficava assim, gente, falar isso é estranho, mas eu fiquei feliz, era o meu momento com o meu filho, eu não precisava sair de casa, e ninguém estava trabalhando, eu não precisava me preocupar com o que estava cortando, se tinha que provar a roupa, meu Deus, está todo mundo em casa, e aí eu curti aquele momento. E aí, gente, passou um mês, eu deitada na minha cama, e Deus falava, a Dani, a Érica, a fulana, revendedoras. Aí eu, o que tem, Senhor? Né, aquele mamar de madrugada, Deus falava, elas precisam de renda. Aí eu também preciso, mas lockdown, fazer o quê? Só que, gente, quando você sabe quem você é, o que Deus te entregou, não tem jeito. Por mais que doa, a sua renúncia ela pode ser gigantesca, pode ser uma coisa assim que o seu corpo físico não consegue, mas quando você fala assim, o que é, Deus? Então, me dá aí a ideia, o que eu faço? Lockdown. Vou fazer o quê? Sonhei, gente, Deus fala comigo ali, ó, entre 4 e 5 horas da manhã. Levantei um dia e falei assim, Marcelo, nós vamos lançar uma coleção. Ele, onde? Aí eu falei, online. Aí ele, Lorena, deixa eu te falar, as pessoas estão morrendo, ninguém tem dinheiro. Eu falei assim, nós vamos lançar uma coleção. Liguei, gente, para as meninas, nessa época eu tinha revendedoras aqui em Goiânia, e elas falaram, uma delas me falou assim, vai dar um mês, e eu não sei como que nós vamos comer no mês que vem. Gente, eu nunca lancei uma coleção com tanto entusiasmo. Fui para as redes sociais, pus a barriga para dentro e lancei essa coleção. E aí, o que aconteceu? Isso era abril, começo de abril. Todas as marcas, estava todo mundo sem saber o que fazer. Eu tive revendas que fecharam a loja, porque já decretaram, não, acabou para todo mundo, vai todo mundo, né, não vai dar certo mais para ninguém. E aí, quando eu vi que estava acontecendo, assim, o caos estava instalado, eu falei assim, não, alguém precisa se levantar. Quem que vai? Sou eu, né? Por quê? Porque eu já entendi a minha palavra, eu entendi o meu chamado. E aí, eu fui lá, me vesti, né, de Lorena Vieira, lancei uma coleção, fiz um monte de provador, e ali no meio dos stories, eu falando, né, palavras de vida, palavras de sabedoria, palavras que edificam um lar, e quanto mais a pandemia avançava, mais a gente chegava a notícias de que casais separando, por quê? Ficaram juntos dentro de casa.
E aí, meu Deus do céu, lá se vai a minha dedicação total, né, ao meu bebê, mas ali dentro de casa. E aí, o que aconteceu? Com o meu lançamento, as outras marcas aqui de Goiânia, é como se fosse um encorajamento, elas lançaram também. Então, o online começou a rodar. O que aconteceu com a minha marca? A gente teve um crescimento de 150%. Porque as mulheres estavam em casa, começaram a comprar, as minhas revendedoras começaram a vender, entrou o dinheiro, todo mundo comeu, todo mundo começou a se manter. E aí foi quebrado aquele espírito de medo, aquele espírito de paralisia que todo mundo estava. E aí eu entendi, Senhor, mas eu ainda continuo com esse sentimento, né, de querer ficar em casa. Era como, eu sentia assim, gente, tá bom, eu vou lá, faço essa missão, tá bom, agora eu volto. Agora me deixa quietinha aqui, agora o negócio já está rodando. E aí, eu tive a minha segunda filha, né, 1 ano e 4 meses depois. E esse sentimento de eu quero ficar em casa, eu quero me dedicar a eles, só crescia. E eu me alimentava, gente, de uma versão bíblica que eu criei ali. Eu começava a procurar essas palavras. E, assim, onde está que o primeiro ministério, né, é a nossa casa, assim. Aí, eu estava... Isso não tem muito tempo, tá, gente? Acho que a Marcela tinha uns 2 anos, ela vai fazer 4 agora. Eu estava lá no estúdio trabalhando e Deus falou comigo assim, tira os meninos do altar. Aí eu, o quê? Aí eu falei assim, Senhor... Só que, quando ele falou isso, gente, eu já passo um filme assim na cabeça, né? Eu estava negando todos os convites que me faziam, eu parei de visitar as revendas, eu não tinha entusiasmo mais para fazer nada. Eu cumpria o que eu tinha que fazer, aí tem que fazer isso aqui, eu vou fazer, tem que fazer isso aqui, eu vou fazer, mas não tinha aquele senso de propósito. A chama estava pequenininha, do senso da missão que Deus me entregou. Quando Deus falou isso comigo, parece que assim, né, escamas caíram dos meus olhos. Eu entendi, Senhor, me perdoa. Por que eu estou contando isso aqui para vocês hoje? Porque nós colocamos pessoas, coisas, dores, traumas em primeiro lugar. Nesse tempo, gente, em que eu troquei, né, tirei e falei assim, Deus, só um minutinho que agora eu estou cuidando dos meninos, eu já volto. Ali, quando eles estiverem com os 18 anos. O que aconteceu? A minha forma física mudou. A forma de eu me vestir me mudou. Por quê? Porque a minha identidade estava longe. Era como se eu não existisse mais, e aqui tem a mãe do Mateus e da Marcela. A Lorena Vieira está esperando ali um pouquinho para quando eu tiver com esse senso de missão, né, de novo ele fosse ativado. Só que, quando a gente tem um coração ensinável, voltado, e a gente tem intimidade com Deus, mesmo nesses momentos, a gente escuta a voz dele. Quando esses altares, quando esses deuses que a gente cria sem perceber, eles tomam uma proporção muito maior, a gente passa anos e anos e anos longe da nossa real identidade. A gente passa anos sem saber quem nós somos, sem saber como é que a gente fala, qual que é o nosso tom de voz, como é que a gente se comunica, o que eu faço de bom. Porque nessa época, eu esqueci meus dons. Eu era boa para limpar o bumbum, para dar banho igual o meu não tinha, não. Mamar, então, meu Deus, eu era maravilhosa para fazer menino dormir. Meus filhos, gente, a Marcela dormia 13 horas com 3 meses. Eu falava assim, não, aqui em casa é tudo organizadinho, rotina, isso era o que eu falava, porque era meu foco naquele momento. O que aconteceu? Sem que eu percebesse, eu coloquei eles em um altar. E Deus falou comigo, tira eles do altar. Quando Deus falou isso, gente, é como se eu tivesse ficado sem chão, assim. Porque o temor, ele volta com força total. Era como se eu me olhasse e eu falasse assim, não sou eu. Eu preciso buscar quem eu deixei para trás. E aí, eu comecei a analisar, né,
todas essas mudanças físicas, mudanças no que eu falava, no que eu gostava, no que eu fazia. A Lorena ficou para trás e começou a existir a mãe. E aí eu falei, Deus, me conduz. E nesse dia, gente, Deus falou isso comigo de manhã. À tarde, a minha cunhada tinha me convidado para falar num grupo de mulheres que ela tinha, e eu tinha falado que não. Aí eu mandei mensagem para ela, eu falei assim, eu posso ir, sim. E aí, gente, sabe aqueles encontros que quando é fé, vem uma sapateando para o seu lado? Oh, Deus. Eu vim aqui falar, eu já entendi, não precisa falar nada disso comigo, não. Eu já entendi, Senhor. E aí, gente, essa é esse que te digo, veio para o meu lado e falou assim, se eu não cuidar dos seus, em vão é o seu cuidado. Aí eu entendi, eu já falei, eu entendi, Senhor. E aí ela falou assim, ó, arruma suas malas, porque você vai começar a viajar. Aí eu, Deus, vai devagar. Eu já entendi, mas calma. E aí, mas eu já sabia que Deus estava falando sobre as revendas, né? Que eu faço um trabalho de visitar as revendas. Só que não é, a minha marca, gente, não é só sobre roupas, ir divulgar a roupa. Toda revenda que eu vou, existe um propósito para acontecer ali, com aquela lojista e as clientes dela, sobre ativação de identidade. Quem você é, o que a sua loja é, onde ela quer chegar, qual que é a mensagem que você carrega, por que você tem uma loja de roupa, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu intuito. E aí, Deus, ele trabalha com a gente de acordo com o que a gente vai passando também, né? Depois dessa experiência de ter passado por isso com os meninos, que eu nunca, gente, nunca. Se você virasse para mim antes de eu ter filho, falasse assim, você vai colocar seus filhos no altar. Eu ia falar, eu? Jamais. O meu Deus? Nunca. Não troco. Não, o meu Deus é o meu Deus, Ele é tudo para mim. Eu estou contando isso para você aqui, que é assim, uma coisa que aconteceu comigo que eu jamais achei que fosse acontecer, porque eu sou uma pessoa que tem intimidade com Deus mesmo. Eu não dou um passo. Senhor, qual que é a palavra? Palavra que todo mundo ao meu redor fala, tá doida. Eu falo, não, é meu Deus que falou. E vou, e faço, e acontece o que Ele falou, e eu sigo. Ele é o meu caminho. Se alguém virasse para mim e falasse isso, eu falasse assim, isso nunca vai acontecer. E aconteceu. Eu estou falando aqui hoje, por quê? Porque Deus quer revelar altares para mulheres aqui hoje. E a forma de se vestir é um indício, é um sinal, é a manifestação que, através da forma com que a gente se veste, a gente pode detectar, epa, algo está errado. Senhor, me mostra. Existe uma ferida, existe um trauma, existe algo que eu não entrego, que eu não abro mão, que eu não renuncio? Os extremos, eles revelam muito isso para nós. A mulher no puerpério, ela fica meio descompensada, né, gente? Até pelos hormônios e tudo. Mas, assim, eu estava em um extremo. E eu sei que existem mulheres que estão hoje no extremo da estética, do fitness. E aí, gente, a gente precisa cuidar do corpo, né? Glória a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres nessa nação para falar que, se a gente não cuida do nosso corpo, a gente não consegue cumprir a missão. A gente não consegue. Então, nós precisamos cuidar do corpo, mas quando isso se torna um excesso, a gente levanta um altar para isso. E quando a gente entra nessa parte do vestir, eu estou malhando muito, músculo, definição, tonificação. Aí, gente, já vem aquele pensamento assim, gente, mas um corpo tão lindo desse eu preciso mostrar, não é mesmo? Quando a gente vê, a identidade foi embora. Cadê quem eu era? Então, todos os extremos que a gente está, nós, mulheres cristãs, a gente encontra respaldo para isso. Não estou cuidando do corpo. É um mandamento, eu preciso cuidar do corpo. Eu estou cuidando dos meus filhos. Deus, Ele se alegra com certeza que eu cuide dos meus filhos. Mas o que Deus falou para mim? Ei, eu te dei uma palavra, tem pessoas esperando por você. Tem pessoas que vão comer através do que eu te chamei para fazer. Tem pessoas que vão ser ativadas. Tem pessoas que estão longe do ministério. Tem pessoas que ainda não sabem quem são, porque você resolveu ficar aí. Eu não estou falando aqui, gente, jamais, até porque eu estou falando de extremos. Nós que somos mulheres, Deus, quando Ele foi fazer a gente, Ele pensou assim, ó,
Isso aqui. Porque a gente consegue fazer em casa, a gente consegue fazer entender o nosso chamado, a gente consegue cuidar da casa e ser esposa, porém, quando a gente está naquela crise, Senhor, eu não consigo, o Espírito Santo está aqui, eu faço o quê? Hoje. E hoje eu vivo dessa forma. Um evento tal, Espírito Santo, não, esse não. Não, esse eu não posso, vou ficar com meus filhos. Espírito Santo, tem a revenda aqui, você vai. Vou planejar uma visita nessa revenda. Não, essa não é a hora de ir, você não vai, você vai ficar com seus filhos. Nós temos o Espírito Santo o tempo inteiro para nos dar direção e para nos mostrar qual caminho, qual decisão. Nós não precisamos ficar em crise pelas coisas. A gente fica em crise quando? Quando a nossa emoção fala mais alto que o nosso espírito enfraquecido. Quando nós estamos sendo direcionadas pelos sentimentos, que era um sentimento muito forte, existe um sentimento mais forte do que o materno? É aquele sentimento, gente, eu não vou fazer nada, eu só vou ficar aqui. Tá, e o seu Deus, onde você deixou? Nós encontramos, quando a gente quer, respaldo na Bíblia para esses extremos. E quem é que avisa? Quem é que nos avisa? O Espírito Santo. Se a gente não perder a conexão com Ele. A gente precisa entender que o nosso chamado, a nossa missão aqui, ele está ligada com as características que Deus nos deu. Completamente ligada com as características. Como é que eu sou? Como é que eu falo? Como é que eu ajo? Qual que é meu temperamento? Como é que é a forma que eu enxergo as coisas, as pessoas? O nosso chamado, ele é tão claro quando a gente entende a nossa identidade, que a gente não tem como a gente não obedecer a Deus. Eu vou falar para vocês, na semana passada, agora eu estou treinando a gente às 8 horas da manhã, porque eu deixei de treinar às 5, porque era um extremo, porque era para ficar mais tempo com os meninos, eu estava ficando extremamente cansada. E aí, na semana passada, eu fui para a academia, e aí eu pensei assim, não, essa hora eu vou direto para o estúdio, de lá eu pego os meninos. Na hora que eu entrei no carro, Deus falou, volta para casa e troca de roupa. Gente, eu treino de calça, camiseta, comportadinha. Na hora eu olhei assim, aí uai, eu acho que eu estou de boa, né? Mas se o senhor está falando, eu vou voltar em casa. Voltei em casa, troquei de roupa e fui trabalhar. Na hora que eu fui buscar os meninos na escola, passando lá na porta da escola, uma diretora lá que nunca estava lá, nossa, que roupa linda, obrigada, da minha loja, aqui do lado. E aí, as outras, você não conhece ela? Ela é uma referência. Ela é uma mulher elegante. Nem lembro o que ela falou. Eu sei que ela falou as características de uma mulher bíblica. E eu, glória a Deus. Agora, imagina se justo naquele dia eu tivesse com roupa de malhar. O que eu estou querendo dizer? Não é sobre a roupa, é sobre ouvir e obedecer. Qual é o meu trabalho? O meu chamado específico é na moda, é sobre a roupa. As pessoas estão olhando, quer eu queira, quer não. Acordei de mau humor, não quero me arrumar. Problema, eu vou ter que me arrumar. Porque eu sei que se eu sair desarrumado para começar, que eu vou fazer as coisas de outro jeito, eu não vou fazer do jeito Lorena. Então, eu passo por cima do meu humor, da minha emoção, vou lá e faço do jeito que eu preciso fazer, que no caso é o jeito que agrada a Deus. Então, se nós estamos atentas o tempo inteiro ao Espírito Santo, o nosso chamado, ele não vai deixar de ser cumprido. Não vai faltar você aqui. Porque ele vai te falar coisas como essa. Troca de roupa. Troca de brinco. Né, pastora? Prende o cabelo. E aí, gente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, que é uma coisa que eu vivo e depois eu falo, Deus é engraçado. Nós não precisamos entender o que ele está falando. Ele não precisa explicar nada para nós. Eu podia ter falado assim, trocar de roupa, por quê? Olha o jeito que eu treino com a camisetona do Marcelo. Não é para treinar assim não, tá, gente? Porque nesse dia eu estava desse jeito. Com a calça, com o tênis, não tinha nada aparecendo, não tinha nada marcando. Eu falava, Deus, está me confundindo? Mas o que eu fiz? Por quê, gente? Não é porque eu sou, mas é porque eu já entendi que quando ele fala, é melhor obedecer. Então, assim, troca de roupa? Não sei porquê, mas vou trocar de roupa.
Inclusive, eu estou aqui hoje, não é porque eu gosto de me expor, não. É obediência. Senhor, vai. Amém. Que jeito? Não sei. Amém. Estou aqui. Quando a gente entende que a voz dele vai nos conduzir à nossa identidade e através de nós, não é pelo que a gente tem, pelo que a gente... Não, através de nós ele vai fazer, nós entendemos todas as coisas. Quando a gente ativa a nossa identidade, você olha para as pessoas que estão desativadas e fala, entendi. Você pega na mão dessas mulheres e ativa a identidade delas também. Sobre extremos, eu estou vendo ali, gente, umas clientes mesmo maravilhosas, ó. E esses dias eu levei a Marcela no dentista. Sabe, Marcela? Marcela, minha filha. E aí eu estava olhando, né, gente, porque nesse dia especificamente eu estava pensando sobre isso, né, que eu tinha visto sabe aqueles vídeos que estão viralizando da mulher troféu, da esposa troféu? Aí eu, gente, interessante esse negócio, né, estou lá analisando elas. E aí, depois eu fui lá para a doutora Aline e estava lá olhando ela, atendendo a Tchela. Aí eu falei assim, se essa mulher tivesse decidido ficar em casa, como é que eu ia fazer? Gente, se a nossa manicure tivesse decidido não fazer nada, só cuidar do marido e dos filhos, como é que a gente ia fazer? A gente é transformado lá quando a gente faz a unha, né, Stephanie? Só que aí entra, não é o nosso equilíbrio, equilibrar os pratos. Não, Espírito Santo, hoje é o quê? A minha agenda é sua. Não é minha, não é o que eu quero, não é o que eu estou com vontade. É para eu fazer o quê? Isso. Sua agenda vai ser meio período. Amém. Vou ficar com os meninos aqui, tá bom. Não, você especificamente tem um filho que eu te entreguei, que você vai precisar discipular esse menino o dia inteiro, você vai ficar em casa. Amém. A gente precisa entender isso. Não é, amém, glória a Deus. Não é sobre o que a gente acha. A gente não sabe nada, gente. A gente não sabe nada. Quando a gente obedece, a gente chega lá na frente e fala, Senhor, por que não me falou antes? Alguém já passou por isso? Nossa, estou apreensiva esse tempo inteiro aqui. Por que o Senhor não falou? Porque Ele queria ver se a gente obedecer sem saber. Porque Ele é desse jeito. Pelo menos comigo, Ele é assim. E aí, quando nós estamos nesse lugar de obediência, de acordei, oi, Espírito Santo está aí já, estou aqui, também estou aqui, então amém, então vamos levantar, vamos acordar os meninos, vamos pôr o louvor, vamos. Espírito Santo, o que eu faço? Gente, eu pergunto até se é panqueca ou se é pão. Eu pergunto, não, está comendo mel demais, não, hoje é pão. Esse é um estilo de vida, nós temos acesso. Lá, quando Deus ele foi fazer a primeira roupa, Ele comunicou de um Cristo que o véu ia ser rasgado, Ele veio, agora a gente tem acesso. Por que a gente fica batendo cabeça? Gente, eu não estou nessa mais não, tá? E vocês podem vir também. É isso? Tá, vamos embora. É para fazer isso? Aí, você abre o seu guarda-roupa quando você está escutando a voz dele, você já olha assim, essa roupa aqui não dá mais não, vou passar para frente. Isso aqui não comunica mais quem você é. E aí é que eu quero puxar um gancho sobre a igreja brasileira. Nós precisamos entender que existem processos, todo mundo concorda? Quem não estiver passando por processo, quem estiver na plenitude, igual a minha pastora que fala, levanta a mão que nós vamos orar, que Deus já vem te buscar. Todos nós estamos passando por processos. Então, às vezes, a gente... Vamos falar, né, gente? Não vou nem falar dentro da igreja. Vamos para o Instagram, né? Porque aí virou moda. Todo mundo é cristão hoje. Aí tá, aquela influenciadora linda. Esses dias eu vi uma que eu acho ela linda, com o marido dela, todo mundo. E ela lá fez um vídeo falando sobre Deus olha o coração. Que as pessoas estavam falando que, né, que ela se converteu, fala de Jesus, mas ela só anda de biquíni, peladinha e tal. E aí eu olhando assim, e aí ela fez um post sobre isso, e aí eu vou sempre para os comentários, né? Deixa eu ver o que esse povo está pensando. E eu lendo nos comentários a condenação, o julgamento e tal. E aí eu assim, olha o grau de imaturidade, e vou falar da igreja mesmo, brasileira. Por quê? Dá vontade de falar assim, gente, ela acabou de se converter, dá um tempo para ela. Não é assim, aceitei Jesus, trocou o guarda-roupa. Cada um tem seu processo. Nós não conhecemos a dor do outro, nós não conhecemos os ídolos do outro. Eis aqui uma pessoa que levantou um ídolo dentro de casa. Meu Deus, quando eu falo isso, gente, eu falo assim, Lorena,
Então, quando a gente entende, quando a gente passa, a gente não julga mais. Vamos dar um tempo para ela. Está falando dela? Começa a orar. Ô Deus, toca no coração dela. Toca no coração dela, faz ela entender que isso não comunica o Senhor, isso não fala sobre a sua glória. Senhor, faz ela entender que o corpo dela tem sido um ídolo. Senhor, faz ela entender que ela não vai perder dinheiro não, Pai. O Senhor supre todas as coisas, ela não vai deixar de ganhar dinheiro se ela parar de expor o corpo. Nós, como cristãs, somos intercessoras. Gente, é difícil, eu sei. Porque a carne coça para falar, oh, olha que absurdo, crente nunca, não sabe nem quem é Jesus. Mas sabe o que é? É o primeiro amor, ela quer falar que ela conheceu ele, mas ela ainda não trocou de roupa. E isso não é um motivo da gente olhar e falar assim, hipócrita, não é, você não sabe quem é, ela está tendo experiências, mas vamos dar o tempo dela, porque a gente também precisa do nosso. Quem está de pé, cuide para que não caia. E eu vejo todos os dias, onde eu, quase caí aqui. Porque Deus, Ele vem revelando para nós onde a gente precisa ser moldado. Todos os dias. Todo mundo aqui está nessa? Amém. Glória a Deus, né? Nesse processo de obediência. Quando a gente decide obedecer, Deus está falando, renuncia isso. Amém. Renuncia isso. E aí está a nossa dor. Tem coisas nossas, às vezes na nossa estética, às vezes na nossa casa, às vezes na nossa forma de se relacionar, que a gente fala para Deus assim, ó, não, aqui não. Aqui o Senhor não toca, não. E isso, gente, é a nossa folha de figueira. O Senhor, Ele quer nos revelar Cristo, Ele quer redimir os nossos pecados, mas às vezes a gente rejeita essa peça e fala assim, não, aqui você pode deixar que eu dou um jeito. Vou pegar umas folhinhas aqui e rapidinho eu estou tampado. Mas lá dentro não cobriu a nossa vergonha. A gente se esconde através de dores, de feridas. Deus, Ele quer falar com mulheres aqui hoje que se escondem através de roupas. Às vezes, roupas velhas, roupas que escondem o seu corpo, roupas que vão expor as suas feridas. Tem gente que na infância foi tão rejeitado que tem aquele sentimento que quer se esconder tanto, que se veste de uma forma de eu não quero ser visto. E isso vira um ciclo. Quanto mais eu me visto assim, mais eu me escondo. Quanto mais eu me escondo, mais eu me sinto rejeitada. Quanto mais eu me sinto rejeitada, mais eu me afasto da minha identidade. Por trás do que a gente veste, existe uma alma que ela está gritando. A roupa, como eu falei aqui no começo, ela é uma forma de comunicação, ela é uma ferramenta. E aí, eu quero falar com vocês aqui hoje sobre como a gente pode começar a entender como isso funciona e como a gente pode usar isso como uma ferramenta, assim como a ferramenta da declaração. Eu usei esse exemplo aqui da ferida de rejeição, que é uma ferida muito comum hoje, né? Nós somos uma geração, eu mesma, meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. E nós somos uma geração que muitas aqui cresceram sem o pai, cresceram sem a figura paterna. Muitas mulheres aqui hoje se sentiram rejeitadas. E aí, nós comunicamos isso na forma de agir e, consequentemente, na forma de se vestir. Porque se eu quero me esconder, eu não vou usar uma coisa que todo mundo vai me ver. Eu não vou usar uma cor que é radiante. Eu não vou usar um cabelo que todo mundo vai me perguntar como é que eu fiz. Eu vou prender ele bem pequenininho, eu vou usar uma roupa bem neutra. Mas aí, às vezes, na hora que Deus ele foi te criar, Ele falou assim, ó, essa minha filha vai ter o dom da alegria. Onde ela chegar, quando ela sorrir, todo mundo vai ser curado. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou abraçando a minha ferida da rejeição. Não, eu quero ficar aqui quietinha. Por quê? Porque eu tenho medo de me rejeitarem de novo. O que a gente veste expressa, manifesta o que a gente sente, o que a gente tem por dentro. E como a ferramenta da declaração, assim como eu falo, Senhor, eu sou sua filha amada, eu sou abençoada,
onde eu chego, o Senhor chega, onde eu coloco a mão, o Senhor coloca, eu abençoo os meus filhos, a gente declara. Nós precisamos fazer esse exercício com o que a gente veste. Se você tem uma dor como essa, uma ferida como essa, e você sabe que você se esconde através da roupa, você vai começar a fazer esse exercício de trocar a sua roupa. De usar algo diferente. Se eu só visto preto, tem problema em preto? Não tem problema, não tem problema, gente. O problema é eu me esconder atrás do preto. Eu estou conseguindo expressar quem eu sou através de todas as roupas pretas? Deus, Ele está conseguindo se manifestar através de você? Ou a roupa que você usa bloqueia as pessoas de chegarem até você? Quando eu entendo o que foi entregue a mim, eu expresso isso com o que eu falo, a forma com que eu me visto, a forma com que eu me comunico em todas as minhas formas de expressão. Então, se existe algo aí dentro que fala mais alto, eu quero te contar que você fez um altar para essa dor. Quando a pastora me chamou para falar aqui hoje, eu estou assim, né? Eu vou estudar sobre a púrpura, os linhos finos, o significado e tal. E Deus falava assim, não. Não, não, não é isso. Não é isso, não é isso. Aí eu falava assim, Senhor, sobre o que eu quero falar? O Senhor falava para mim assim, altares. O Senhor falava para mim, eu preciso que tronos sejam desfeitos. Eu preciso que dores saiam do meu lugar. Eu preciso que traumas saiam do meu lugar. Eu quero estar no meu lugar na vida delas. Eu quero agir através delas. Mas eu não tenho abertura, porque existe uma dor naquele lugar. Existe um trauma que está no meu lugar. Existe uma dor que está conduzindo ela no falar, no escolher o que ela vai usar, onde ela vai estar. Uma pessoa que ela não sabe o que foi entregue para ela e o que ela precisa fazer, ela não vai até esse lugar. Não tem como Deus agir através dela. Se eu estou querendo me esconder através das minhas roupas, quem dirá ir em algum lugar, fazer algo que Deus precisa fazer através de mim? Eu creio que tem pessoas aqui hoje que Deus chamou para serem radiantes, coloridas, vibrantes e que estão escondidas atrás de roupas que te escondem, que te deixam passar despercebidas. Deus, Ele não quer que a gente apareça, e a gente também nem quer aparecer, só que Ele precisa fazer através de nós. Nós temos o privilégio de participar do que Ele está fazendo através da nossa identidade. Quando eu nego, eu falo, eu quero ficar aqui em casa com os meus filhos, Ele fala, então, o chamado, isso aqui não vai acontecer. Tudo que eu pensei, que eu sonhei, que eu planejei para você, todas as pessoas que eu ia abençoar através da sua vida, elas vão ficar sem receber através de você. E não tem nada mais precioso quando a gente vê que a gente fez algo além da nossa capacidade. Deus, eu não sou capaz disso, mas Ele fez porque Ele escolheu. Por quê? Porque eu dei lugar. Ele precisa estar no lugar dEle. Qual é o lugar do Senhor? Ele é o primeiro e Ele não negocia. Amém? Deus, Ele é o primeiro. A gente não pode colocar o marido no lugar dEle. Caos, gente. A gente não pode colocar os filhos no lugar dele. A gente não pode colocar o próprio chamado. Tem gente que se envaidece com o chamado que Deus deu, amada. Ele é o primeiro. Ele e somente Ele. O Senhor, Ele não negocia a glória dEle. A glória dEle não é nossa. A glória dEle não é de um negócio. A glória dEle é dEle. Ele não negocia. Então, hoje, eu gostaria que vocês começassem a pensar agora na vida de vocês e a roupa, o guarda-roupa, tudo que vocês têm que expressam esteticamente, quem vocês pensam que vocês são, vão conduzir e vão dar discernimento para vocês enxergarem se existe algo por trás, se existe uma ferida, se existe um sonho. Tem pessoas que têm sonhos de ter aquela estética, de usar certas coisas que o sonho está no lugar de Deus. Deus está ali, eu quero fazer infinitamente mais do que isso. O que eu tenho para você é maior, mas você só está olhando para esse lugar. Tem pessoas que trabalham por coisas.
Gente, não tem nada mais precioso no mundo do que trabalhar para Deus. Não tem nada mais precioso no mundo do que a gente ver o sobrenatural de Deus. Deixa eu contar para vocês que eu já vi, sabe a multiplicação dos pães e dos peixinhos? Já aconteceu com tecidos. Gente, é verdade. Por quê? Porque eu escolhi viver Jesus, o Evangelho, de fato. Quando eu falo que eu crio com o Espírito Santo, pastor, como é que está meu tempo? Quando eu falo que eu crio com o Espírito Santo, eu estou lá criando e eu estou pensando assim, ó, como é que elas vão usar? Como é que elas vão colocar a personalidade delas aqui? E aí, gente, eu tenho um compromisso com Deus, quando a gente fala de mulher segundo a Bíblia, eu tenho um compromisso com a feminilidade. Eu não negocio. Lorena, mas você faz blazer. Não é sobre isso. Porque o blazer, ele pode ser usado de uma forma que te deixa feminina. Lembra dos excessos? Quem viu que estava na moda usar gravata? Aí uma cliente minha falou assim, Lorena, faz umas gravatas para a gente usar com esses blazers. Eu, não. Por quê? Porque não faz parte da identidade da minha marca. Minha marca tem um compromisso com a feminilidade. Porque aí já é demais. Como é que eu vou expressar? Gente, nada contra. A minha marca, eu tenho esse compromisso. Porque na palavra está escrito, mulheres não se vistam como homens. É um compromisso que eu tenho com Deus. Deus, o Senhor me deu essa marca, eu quero ativar e expressar a feminilidade das mulheres. Só que isso é além. Eu vou contar para vocês um testemunho que eu tenho de muitas clientes. Lorena, não sei o que acontece. Quando eu uso a sua roupa, meu marido me elogia. Aí eu falo, eita Jesus. Por quê? Porque eu passo lá ungindo. Senhor, quando essa mulher usar essa roupa, a casa dela vai se encher da glória do Senhor. Vai ativar a sensibilidade dela, a doçura dela, a feminilidade dela vai ser aflorada. Por onde ela passar, as pessoas vão notar que ali vai uma mulher de Deus. E a roupa, ela pode comunicar isso, porque é um instrumento. Lorena, o meu pai me elogia. E aí, o curioso é que sempre que elas comentam isso, é ou o irmão, ou o pai, ou o noivo, o namorado. Por quê, gente? O homem, ele reconhece a feminilidade que ela vem de Deus. E quando eu oro ali na origem, na criação, eu estou criando um produto. E na origem, a intenção da criação daquele produto é identidades ativadas, junto com o Espírito Santo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Quando a gente coloca qualquer coisa na presença de Deus, vocês estão enxergando o cenário. Deus me deu a palavra da empresa. Amém, eis-me aqui. Passei por um processo que eu me senti assim. Senhor, eu estou como Abraão entregando o Isaac. Tudo que está acontecendo ao redor vai contra a palavra que ele me falou. O Senhor falou, o Senhor não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Vamos embora. Uma hora o Senhor gosta de trabalhar de última hora comigo, uma hora o Senhor vai aparecer aqui e vai salvar todo mundo. E aí, gente, eu nunca me arrependi de fazer loucuras pelo Senhor. Por quê? Porque eu entendi o que Ele me entregou. E eu falo assim, esse negócio aqui, essa ousadia que eu tenho não é normal, não. Não é de mim, não é de mim. O meu marido, ele fala assim para mim, Lorena, você tem que ser estudada. Deus falou, não fui eu, Deus me falou. A fé, que ela é uma fé que a gente não explica, ela vem de Deus. Então, se eu tenho uma empresa que eu recebi uma palavra, Deus me deu esse cenário, Ele me deu uma palavra, você vai atingir essas e essas e essas mulheres. Atenção, eu não quero ir para outras. Eu não faço roupa para mulheres que querem ir para outro lugar, comunicar outra coisa. Não, Senhor, traga e atraia para cá mulheres que estão com a intenção e que o Senhor quer mudar. Todas as segundas eu faço um culto lá na empresa. Senhor, que as mulheres que entrem aqui, elas sejam transformadas só pela atmosfera do Espírito Santo desse lugar. Que nesse corredor o bom perfume do Senhor possa trazer elas aqui para dentro. E a identidade delas vai ser ativada aqui dentro. Que elas possam olhar para as roupas e não ter dúvidas do que ela precisa vestir, qual cor que ela precisa pegar, porque o Senhor vai se expressar através delas. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus, precisa ser para a glória de Deus. Só que quando existe um ídolo aí no meio, quando a gente levanta altares, tudo perde o sentido. Tudo perde a motivação do nosso coração. Quando ela é mudada, não tem como Deus agir através de nós. Todos os ruídos, todas as coisas que nos desviam do que Ele preparou para nós,
precisam ser desfeitos e destruídos. E hoje eu creio que é uma oportunidade para a gente fazer isso aqui. Que Deus ele possa começar a trazer para vocês o discernimento de coisas que precisam ser mudadas. No comportamento, no falar, em toda forma de comunicação e especialmente coisas que estão no lugar de Deus. Deus ele quer ser o soberano, porque se a gente não se entrega por completo, não tem como ele fazer a obra. Não tem como eu falar assim: Senhor, eu faço tudo por você. Não, só não mexe aqui na minha academia, eu gosto dessa. E Deus fala: aí não vai dar, você precisa mudar esse ambiente. Ah, não, então não. Não tem nada, é renúncia total. Deus, o que o Senhor quer? É isso? Então vamos. Sabe por quê, gente? A gente tem um problema com a dor, mas precisa doer para a gente ser transformado. Se a gente segura, a gente está maquiando uma dor que ela existe ali. Porque quando a gente tem um ídolo e a gente fica alimentando ele, a gente sabe que é errado no fundo. A gente sabe. A gente não serve a Deus por inteiro, a gente não adora por inteiro, a gente não consegue ser um adorador em essência. Por quê? Porque existe outra pessoa no lugar. Vamos tirar tudo que a gente levantou, todos os altares que foram levantados na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, no que você emprega os seus talentos. Quer você seja estilista, dentista, caixa de supermercado, quer você faça qualquer coisa. Quando a gente faz para a glória de Deus, a gente ouve a voz dele e não coloca os nossos julgamentos, não pergunta, não questiona, não quer justificativa de Deus. Deus não deve nada para nós. Ele não tem que explicar por que a gente está fazendo. Gente, os meus filhos, ele fala, por quê? Porque assim, vamos. É assim que a gente tem que fazer. Vamos, obediência. Na hora. Gente, quando a gente tarda na obediência, aí eu ligo, pastora, foi só um pouquinho que eu demorei, mas agora eu estou precisando aqui. Gente, nós precisamos entender que a forma de viver com Deus requer renúncias, não dá para negociar, é tudo, é entrega total, tudo para Ele, tudo, amém? Eu vou ler aqui, gente, 2 versículos, estou pegando tempo de alguém, eu acho. 2 versículos que estão lá. 1 Timóteo, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas e com roupas caras, mas com boas obras, como convém as mulheres que declaram adorar a Deus. Eu vou finalizar com esse. Gente, quando ele fala isso, é que nós precisamos nos vestir de nós mesmas e que através de nós as obras vão ser feitas. Não é pra gente colocar mangas bufantes, saias rodadas, laço no cabelo, sair com a florzinha na mão, todo mundo igual. Amém? Isso não é que está errado, mas nós não fomos feitos para ser soldadinhos. Que a gente não aceite nenhum padrão que queira nos moldar e tirar a gente da nossa identidade. Então, que a gente possa conseguir olhar a tudo que a Bíblia nos diz sobre a forma de se vestir com esse olhar, quem eu sou e como é que eu vou começar a declarar agora através das minhas escolhas. Amém? Pastora, você ora por nós? Gente, quero agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho aqui das minhas experiências com Deus através do que Ele me entregou. E eu creio que Deus, Ele vai fazer algo grande e que nós vamos receber muitos testemunhos através das mudanças que vão começar a acontecer através do que a gente veste a partir de hoje. Aleluia. Fecha os seus olhos.